Olá, queridas e queridos! E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Bom, então, vamos lá. Vamos iniciar, né, a nossa live. E hoje, bom, primeiro eu quero agradecer aí a presença de vocês. E eu tive feedbacks muito positivos, né, na semana passada, da live passada, e hoje a gente vai falar sobre sabotadores da mente. É um assunto muito interessante, tem muitas pessoas que têm sabotadores, não sabem o que é, então eu vou explicar um pouquinho, né, sobre o que são esses sabotadores e o que eles fazem aí com a nossa mente, tá? Muito bem. Na live passada eu falei que a nossa consciência, ela ocupa praticamente 5% da nossa mente, né? E que 95% é do campo do inconsciente, certo? Então, gente, tem muita coisa aí para a gente aprender e compreender, né? Entender a importância de tornar consciente as informações que estão lá de posse. Ah, olha todo mundo aí que tem. Ah, que legal. Alexandre, a Patrícia, Igor, tem o Rocha, Silvio, tudo bem? Bom, então a importância da gente compreender e entender, trazer a consciência, né? A live da semana passada ela ficou salva lá no Instagram. Então, se você não assistiu ainda, dá um pulinho lá, assiste, porque o assunto ele também está muito, muito interessante, tá? Muito bem. Bom, enquanto a gente espera, né, gente, vai dando uma forcinha aí, compartilha, tá? Luciene dos Santos entrou. Compartilha aí, vamos compartilhar a live enquanto a gente aguarda, porque aí outras pessoas podem entrar, né, e acompanhar o conteúdo. O conteúdo tá bem legal, viu, gente? Falar sobre sabotadores da mente é muito legal, porque à medida em que a gente toma conhecimento deles, a gente consegue controlá-los, né? Então tá. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu estou pedindo para vocês compartilharem, porque tem muita gente aí que está cheia de dilemas, né? E esses conteúdos, eles ajudam também, né? À medida que a pessoa começa a compreender aí que existem alguns pontos, né? Algumas questões na mente dela que ela nem imagina. À medida em que ela começa a ganhar conhecimento disso, ela também vai conseguindo trabalhar melhor e conviver melhor consigo mesma, né? Mas é isso, gente. Então, tem essa setinha aí abaixo, compartilha com os amigos, com as amigas. E eu falei essa semana lá nos stories que eu iria fazer tipo assim, para hoje, né, para a pessoa receber o conteúdo complementar, que ele tá super legal, que a pessoa teria que fazer uma tarefinha, né? E a tarefinha é muito simples, tá? A gente vai fazer tipo uma gincana, né? E o primeiro passo é, no final, ou durante a live, tá? Vocês podem ir escrevendo, por exemplo, uma frase que vocês acham que sintetiza o conteúdo, ou que resume o conteúdo da live. Aí vocês vão colocando aí nos comentários. No final, a gente vai eleger aquela frase que foi mais apropriada, ficou mais próxima, né, do conteúdo, então, que representa, na verdade, o conteúdo, e aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar a primeira etapa é fazer a frase que sintetiza a live. E eu vou para a pessoa que depois a gente vai fazer uma votação, né, das frases, a frase que ganhar,
a pessoa vai receber um mimozinho lá no direct dela, né? Vou mandar, é simbólico, mas é de coração. E o segundo passo da live, dessa gincana, né? É vocês, depois que a gente definiu a frase vencedora e eu colocar lá no feed essa live, então eu vou pedir para que vocês coloquem lá a frase ganhadora, marquem 3 amigas ou amigos, tá? Me coloquem vários coraçõezinhos, e aí, para essas pessoas que fizerem isso, a gente vai mandar o material complementar via direct. Olha, depois que vocês fizerem isso, a gente vai conferir e nós vamos mandar, tá? E se eu fosse você, eu não perderia por nada, porque olha o que vai ter nesse conteúdo que a gente vai encaminhar para vocês. Vai ter um mapa esquemático dos sabotadores e do opositor desse sabotador. Tipo assim, tem um pensamento que não trabalha a seu favor e tem um pensamento que trabalha a seu favor. Então, a gente vai mandar, vou mandar um esquema disso, tá? Você vai compreender o que acontece com pensamentos, com sentimentos e o que eles fazem com seus comportamentos, tá? E aí você vai entender o que são os sabotadores e o oposto dele. Então, lá tem um esquema. E também você vai aprender, porque ali tem toda a descrição do sabotador e tem também como você faz, você vai até poder medir a influência desse sabotador na sua vida. Olha que legal, né? Na sua mente e na sua vida também, tá? Então, fiquem até o fim, fiquem ligados, porque aí vocês participando da gincana, vocês vão ganhar o material, tá bem? Bom, vamos lá. Já apertamos os aviãozinhos, ok? Então, vamos ao conteúdo? E como eu falei, né, na live passada, para provocar, assim, autoconhecimento, tem uma estratégia que é o debate socrático, que a gente usa e onde eu faço algumas perguntinhas. Então, eu vou fazer umas perguntinhas básicas para vocês me dizerem se vocês têm sabotadores aí. Então, olha, por acaso, você já foi acordado aí no meio da noite, com uma vozinha interna, irritante, ansiosa, insistindo em não deixar você dormir? E passando na tua cabeça, porque assim, você tem um compromisso no dia seguinte e aquela vozinha fica te irritando, falando de coisas que, tipo, não vão dar certo, e você não consegue acalmar essa voz interna que está ali na sua mente, falando. Pois bem. Uma outra coisa também, por acaso você já fez algum trabalho em que você deu o seu melhor, você se esforçou, mas aí você olha para o trabalho e acha que não tá bom, não tá bom, não tá bom, e aí você faz e acha que não tá bom. Bom, aí você resolve entregar, você leva o trabalho. Só que quando você chega para entregar o seu trabalho, tem os seus amigos lá, você olha o trabalho deles e pensa, não vou entregar o meu não está bom. Já aconteceu isso com você? Bem, já aconteceu também de você sair de casa, vai, sei lá, para o seu trabalho, enfim, ou para a escola, né? E no meio do caminho vem uma vozinha interna e diz assim, será que você desligou o fogo? Porque você preparou sua comidinha antes de sair, né? E a voz vem lá e diz, será que você desligou o fogo e pronto, aí você já entra em pânico porque você não sabe se desligou. Tá vendo? Esses pensamentos têm esse poder. Olha só que poder, né? Aí você, 2 alternativas, vai para o trabalho, já chega lá achando que aconteceu uma catástrofe, ou volta para casa para conferir se você realmente desligou o fogo. Bom, e você é do tipo que enxerga sempre o pior cenário de uma situação, porque dentro da sua cabecinha tem uma voz que diz assim, olha, é melhor você pensar no pior para você não se decepcionar. Por quê? Se aconteceu melhor, ótimo, você está na vantagem. Se aconteceu pior, tudo bem, você já está preparado. Será que tem esse tipo de pensamento na sua cabeça? Esses são exemplos de pensamentos que surgem dos seus prováveis sabotadores. Há diversas outras perguntas, tá? Sobre que a gente consegue identificar os sabotadores. Mas hoje eu vou apresentar para vocês um sabotador, que é o sabotador master, tá?
Enfim. E o que eu quero dizer é assim, a sua mente, ela é a sua melhor amiga. Quando ela está habitada por pensamentos protetores, são pensamentos que nós chamamos de pensamentos funcionais. Mas ela também pode ser sua inimiga, quando os pensamentos que prevalecem na sua cabeça são os sabotadores, que a gente chama de pensamentos disfuncionais. Então, olha só. Mas aí você pode estar se perguntando, né? Mas, Ângela, como é que eu vou saber se a minha mente é habitada mais por pensamentos funcionais ou por pensamentos disfuncionais? Pensamentos protetores ou pensamentos sabotadores? Bem, o caminho é realmente o autoconhecimento, né? Participando aqui das minhas lives, você já vai começar a ter uma noção, tá? Você vai começar a entender um pouco a respeito deles, né? O material complementar também vai ajudar um pouquinho vocês, mas isso não significa que você não deve fazer um trabalho de autoconhecimento com foco pessoal, tá? Por quê? Porque aí você vai aprender estratégias de como lidar assertivamente com esses pensamentos. Então, essa minha live aqui, ela pretende te dar uma visão geral e de você saber que esses pensamentos, eles existem e à medida em que nós vamos nos apropriando, né, tendo conhecimento deles, a gente tem uma grande chance de controlá-los, tá? Muito bem. Na live passada, eu falei que nós temos pensamentos automáticos, que eles acontecem em fração de segundo e que a nossa mente, quer dizer, o nosso consciente não registra, né? Falei dos 95% de informações que ficam no nosso inconsciente e que a gente não acessa, e esses sabotadores, eles moram aí, tá? A gente não tem acesso, né? Mas, quando a gente começa a conhecer os bastidores da mente, a gente começa a ganhar domínio sobre ela, tá? E um trabalho de autoconhecimento, ele é muito importante para a gente viver bem. Por quê? Lembra que eu falei na live passada que há uma exigência muito grande de um relacionamento interpessoal, da gente se relacionar bem com as pessoas, mas não tem como a gente se relacionar bem com as pessoas se a gente não se relaciona bem conosco mesmos, né? Ou conosco mesmas. Enfim, quando a gente passa a se conhecer melhor, a gente passa a se relacionar melhor conosco, né? Então, vamos ver uma situação, tá? Quando a sua voz interna diz para você fazer o melhor para você se preparar para um compromisso que você vai ter no dia seguinte, seja você jovem ou adulto, ela está agindo de uma forma protetora, ela está sendo sua amiga. Por quê? Porque ela está dizendo para você se preparar para um evento. Agora, olha a situação B, como é diferente. Quando sua mente, ela te acorda no meio da noite ansiosa por conta do compromisso que você vai ter na manhã seguinte, e aí ela começa a passar várias vezes um filminho na sua cabeça de você se dando mal, chegando lá no compromisso, escorregando, por exemplo, chegando lá, o equipamento não dando certo, enfim, começa a passar um filminho na tua cabeça das coisas saindo todas erradas. Bem, na verdade aí, o que vai... Nesse momento, sua mente, ela está agindo de que maneira? Ela está te sabotando, tá? Tem uma intenção por trás disso, desse pensamento, mas nesse momento ela não está ajudando, ela não tá trabalhando a seu favor, certo? E pode ser que antes de raiar o dia, você já esteja passando mal, sem conseguir ir ao compromisso, se sentindo fracassado mesmo, e pode ser que você nem vá, tá? E se for, pode ser que realmente você não se saia bem, né? Então, percebe a diferença das duas situações? Na situação a sua mente te alertou e ela foi sua amiga, né, sua protetora. Na situação B, ela criou várias situações e que, na verdade, elas trabalharam contra você. Então, esses pensamentos, eles não te ajudaram. Os pensamentos protetores, eles liberam serotonina, dopamina, que são neurotransmissores ligados à sensação de prazer, de bem-estar.
de forma que eles te ajudam na resolução de problemas. Já os sabotadores, eles liberam uma série de hormônios, tipo adrenalina, cortisol, estrogênio, progesterona, T4, mas de uma forma não muito satisfatória. E eles vão interferir no humor das pessoas, fazendo com que elas acabem ficando com sentimentos mais disfóricos, que a gente chama de sentimentos de tristeza. E, na verdade, a forma como o corpo armazena essa energia, ela também interfere na comunicação cerebral. Então, vai interferir na ação da serotonina, né? Que é esse hormônio relacionado à sensação de bem-estar. Então, os seus pensamentos protetores, eles vão ajudar, eles vão trabalhar no seu sistema imunológico, eles vão trabalhar nos seus níveis de hormônio, de estresse, pressão arterial. E dependendo da qualidade dos seus pensamentos, eles vão começar a interferir no seu sono, no seu nível de pressão arterial, na diabetes, enfim, vão causar o quê? Eles vão causar doenças. E, de fato, eles causam realmente doenças porque eles vão interferir no seu sistema imunológico. Bem, mas eu também quero te tranquilizar. Por quê? Porque, na verdade, parece, né, fica parecendo que a pessoa tem culpa, né? Nossa Senhora, então como que eu faço? Primeiro, é muito difícil controlar. Por quê? Porque existem estratégias adequadas para controlar, para lidar com esses pensamentos, né? Então eu quero dizer que isso não é culpa sua, tá? Se esses pensamentos eles acontecem, não é culpa sua. Os sabotadores, eles têm uma função na nossa mente, tá? Mas eu quero te tranquilizar em relação a isso. Você não tem como saber porque você desconhece, né, a existência desse mecanismo, tá? É lógico que a forma como você pensa também foram escolhas, né, colecionadas ao longo do tempo, mas você também não tem consciência disso. Você passa a ter consciência quando você começa a ter uma educação psicológica, ou seja, quando você começa a ser psicoeducado para entender que você tem esses pensamentos, tá? Então, esses padrões de pensamentos, eles são herdados, eles são desenvolvidos com a influência do meio, né? Mas foram frutos de escolha que você realmente não sabia a consequência, tá? E muitas vezes não dá para parar, não dá para apertar um botão e falar pare pensamento, né? Porque é aquilo que eu falei, a velocidade que os pensamentos passam pela nossa cabeça, nossa, a gente nem consegue ter consciência deles, né? Esses pensamentos, eles vão criando trilhas neurais no seu cérebro. E à medida em que eles se repetem, caso você não faça nada, tá? Porque tem como fazer, caso você não faça nada para mudar isso, então eles vão criando trilhas e fortalecendo essas trilhas. E aí os sabotadores, eles vão ficando cada vez mais poderosos, cada vez mais fortes, né? Mas há como reverter esse quadro, sim. Existem técnicas apropriadas, né? Que elas vão fazer você ganhar primeiro consciência da existência deles. Então você mapeia, né, a existência deles, então você vai entender que eles existem, quais deles que você tem, e depois, então, criar estratégias para lidar com eles. Eu trabalho com os meus clientes numa coisa que se chama reestruturação cognitiva da mente deles. E o que significa isso? Usamos estratégias para flexibilizar esses pensamentinhos, que eles são uns sabotadores danadinhos, tá? E aí o que a gente faz? A gente vai fazendo com que esse exercício cognitivo flexibilize a mente,
do cliente. Com isso, ele cria novas trilhas neurais. Olha que bacana, né? É muito legal isso. Fazendo com que, vamos supor que seja uma musculatura cerebral, fortalecendo a musculatura cerebral dos pensamentos protetores. Com isso, a gente começa a enfraquecer a musculatura cerebral dos sabotadores, até que eles acabam sendo eliminados da mente. Totalmente eliminados eles não são, tá? Mas eles são totalmente controlados. E aí, quando ele começa a surgir na mente, a gente já sabe, opa, peraí, vamos conversar. Pensamento, né? Sabotador, pera um pouquinho, tá? Bem, precisa ter então estratégias, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, que é o seguinte. Olha só como esses sabotadores, né, são provas de que os sabotadores existem. Veja só, quantas promessas de virada de ano as pessoas fazem e elas não conseguem cumprir. Tipo assim, olha, esse ano eu vou ler um livro por mês, pelo menos, ou 3 livros no mês, ou às vezes um livro por semana. E aí? E aí ela não consegue levar isso adiante. Por quê? Porque os sabotadores, eles entram para fazer o trabalhinho deles, né? Quantas dietas que as pessoas iniciam e elas acabam entrando no efeito sanfona? Por quê? Olha o sabotador aqui. Tem vários sabotadores que eles atrapalham o seu sucesso, tá? Por isso que eu disse que autoconhecimento, né? Ele dá poder. Porque à medida em que você passa a conhecer esses pensamentos, como lidar com eles, o que fazer, fazer um monitoramento disso, você começa a focar no que é importante, no teu sucesso, né? E o curso de inglês, então, hein, gente? Eu tenho cliente que diz assim, Angela, eu agora tô lá fazendo aquela coisa que a gente combinou, né? Que é o curso de inglês. Mas antes já tentou iniciar esse curso várias vezes e não levou para frente, tá? Por quê? Porque entram sabotadores aí. E esses sabotadores, eles estabelecem um diálogo interno que eles acabam te convencendo. Entendeu? E o convencimento é o quê? É o comportamento que você não deseja ter, tá? E você que está aí no ensino médio, precisa resolver, decidir. Eu atendo vários que estão no ensino médio que precisam decidir que profissão escolher. A pessoa nem enxerga uma profissão. Olha o sabotador aí, ó, tampando a visão dela. Ela não enxerga uma profissão para ela. Ela acha que não existe profissão para ela, que não tem um lugar no mundo para ela. Entendeu? Ela acha também, por exemplo, que olha só um outro sabotador, hein? Que meus clientes colocam. Nossa, e quando eu sair da faculdade? Eu tenho medo de quando eu sair da faculdade eu não encontrar emprego. Esse é um outro sabotador, tá? São alguns pensamentos, isso aqui são pequenos exemplos, tá? Alguns pensamentos que eles são guiados pelos sabotadores. Mas eu volto a repetir, isso não é culpa sua. Isso faz parte da estrutura da sua mente. E por algum motivo, que a gente vai ver aí mais pra frente, eles se desequilibraram, tá? Olha só, tanto não é culpa sua que esses sabotadores, eles são um fenômeno universal, eles existem em qualquer cultura, em qualquer país, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo tem, tá? É um fenômeno universal, não é só você que tem, tá? Por isso não precisa ficar preocupada, nem preocupado. E eles existem também, olha, independente de faixa etária, tá? Desde pequenos até idosos. E também ele não escolhe gênero, tá? Nem gênero, nem raça, nem religião, nada. Esses pensamentos, eles existem no ser humano. Ele é próprio do ser humano, tá? Eles na verdade, são ligados a funções cerebrais que nós temos ligadas à nossa sobrevivência. Então, só que assim, em algum momento da vida, por algum evento que acontece conosco, a nossa mente enfraquece. Ou seja, os nossos pensamentos protetores, por algum motivo,
eles enfraquecem. E os pensamentos sabotadores, eles se elevam, eles ganham força. Por quê? Porque eu vou te contar, eles vão tomar o espaço que você permitir na sua mente. E hoje eu quero apresentar para você um dos sabotadores. Na verdade, é o principal, todo mundo tem. Porque assim, nem todo mundo tem todos os sabotadores, e existem vários, tá? Eu conheço, eu tenho catalogado mais de 40. Tem vários. Hoje eu vou apresentar um para você. Agora, esse um, eu vou te dizer que ele é o master. Por quê? Porque ele é um sabotador que habita a mente de praticamente todo mundo. Então, para um pouquinho que eu vou chamar esse sabotador aqui para participar da nossa live, tá? Me dá um minutinho. Cadê você? Senhor sabotador. Ele já está quase chegando, viu, gente? Está quase chegando. Só um minutinho. Que ele vai vir fazer parte. Olha que prestígio! O sabotador vai vir fazer parte da minha live. Olha que legal! Gente, eu quero apresentar para vocês o senhor crítico. Gente, olha só. Esse é o sabotador master. É o sabotador crítico. E olha só. É invariavelmente um sabotador que tem... Até que ele é bonitinho, né? É invariavelmente um sabotador que ele existe na mente de todo mundo, tá? Bem, o que eu vou... Ele não fala, tá, gente? Então eu vou deixar ele aqui para representar aí a nossa, né? A atuação dele. Aí vocês vão entender o que ele faz. Então, o que ele faz? Ele constantemente leva você a encontrar defeitos em você, é o senhor crítico, tá? Em você e nos outros, nas condições, nas circunstâncias, em tudo. Ele faz isso com você, tá? Uma outra coisa que ele faz, né? Por que será que ele faz isso? Porque o negócio dele é achar defeito em tudo. Então, por que ele faz isso, né? Ele faz isso porque ele acredita que se ele não fizer, se ele não ficar lá falando pra gente essas coisas negativas, essas coisas ruins, que nós vamos nos transformar em seres preguiçosos, sem ambição, e que nós não vamos chegar muito longe, tá? E ele usa um truque. Ele faz você pensar que ele não é um sabotador, que na verdade ele é a voz da sua razão. E aí você acredita nele. E quando você ouve o senhor crítico, você fica alerta ao se colocar em situações de mudança. Então, o que vai acontecer? Você não vai se colocar em situações de mudança. Por quê? Porque ele vai sempre perguntar para você, ele vai sempre apresentar um pior cenário. Assumir risco, então, nem pensar. E assumir desafio também não, porque ele sempre vai dizer, ó, você não vai conseguir, você não é capaz, não vai dar certo, tá? E fazer provas, então, ele vai deixar você tão nervoso que você vai realmente passar mal e não vai bem na prova. E vestibular. Meu Deus, nem, ó, não vai nem prestar aquelas universidades públicas porque você não tem potencial. Olha quanta coisa que ele faz na nossa mente, né? E mudar de emprego, então? Nem pensar. E numa entrevista de emprego, então, ele aparece antes, minutos antes. Se ele aparecer minutos antes da entrevista de emprego, adivinha o que vai acontecer? Muito provavelmente você não vai dar certo, né? Por quê? Porque ele tá ali com uma função. Daí vamos entender um pouco, né? Se tem alguma intenção positiva do senhor crítico estar na nossa mente. Na cabeça dele, ele tem uma crença também, tá? O senhor crítico, ele acha que se você enxergar o pior das situações, o pior das pessoas, você vai cuidar da sua sobrevivência.
tá? Então, na verdade, o senhor crítico, é um mecanismo de defesa da nossa mente. Mas, é o que eu falei, ele vai existir na nossa mente sempre. O problema é quando ele toma conta da nossa mente, entendeu? Olha só que bocão. Quando ele toma conta da nossa mente, aí é que vira problema, tá certo? Aí é onde acontece o desequilíbrio, aí é onde a nossa mente fica disfuncional. E é quando o bocão, né, o senhor crítico, toma conta de tudo e não tem espaço mais para os pensamentos funcionais. Aí a gente fica enfraquecido, a gente fica até doente, tá? Bom, aí, Ângela, o senhor crítico, eu vou falar para o senhor crítico, né? Porque a gente agradece a participação dele, tá certo, gente? E aí, o que fazer, então, né? O que a gente pode fazer? Bem, a primeira coisa, o exercício cognitivo é muito simples. Você pode pegar um caderno e você pode passar a monitorar os pensamentos que você tem. E de que maneira você pode fazer isso? Bem, você vai se lembrar das situações, né? Dessas situações em que o senhor crítico apareceu, você vai anotar, descrever mesmo a situação, tá? Aí você vai especificar que emoção que ele te traz. O que você sente quando o senhor crítico aparece? Raiva, medo, tristeza, irritação, taquicardia, falta de ar. O que te dá, né? E aí você avalia de 0 a 10 a intensidade disso, né? Bom, e o que você pode pensar então? Quando ele entrar em ação, o que você pode fazer de diferente para ele não dominar a sua mente com aquela boca enorme, né? O que você pode fazer? Agora, é muito importante o que eu vou falar aqui. Essa minha live é para fazer com que você perceba que existem pensamentos que trabalham a seu favor e pensamentos que trabalham contra você. É uma introdução. Isso aqui, e principalmente o PDF que eu vou entregar para vocês, isso não substitui um trabalho, né, de buscar ajuda para se livrar dos seus sabotadores, de pelo menos entender como você pode criar estratégias junto com um profissional, né, para você trabalhar os pensamentos, porque, gente, todos nós, eu acredito nisso, tá? Todos nós nascemos com potencial incrível. Nós nascemos com potencial para ter tudo aquilo que a gente deseja. Por quê? Porque o universo é abundante, né? Deus é abundância. Então, nós merecemos tudo que a vida tem de melhor. O que a gente precisa é compreender esse comandante, porque a nossa mente é o nosso comandante. Mas se 95% desse comandante a gente não conhece, então, para lá, a gente tem que conhecer. A partir do momento que a gente começa a conhecer a nossa mente, aí sim a gente começa a entender o que é que a gente tem que fazer para alcançar os objetivos que a gente deseja ter na vida. E quer saber de uma coisa? Tudo aquilo que a sua mente pode conceber de positivo para você, você pode realizar. Mas existem alguns sabotadores que vão entrar. Então, você tem que tomar aí conhecimento, né? Você tem que se apropriar do conhecimento como se você fosse lá destravar aquela armadilhazinha, tá certo? Por quê? Porque nós nascemos com um potencial incrível, todos nós, e nós podemos chegar aonde nós quisermos. Existem obstáculos que nós temos que vencer? Existem obstáculos externos, mas existem obstáculos internos também. E esses é que a gente tem que trabalhar para a gente poder alcançar aquilo que a gente deseja. E sejam firmes, porque pensem sempre assim, nós merecemos tudo o que a vida tem de melhor para oferecer. Se algumas pessoas podem ter, nós também podemos, tá? É uma questão só de nós entendermos que estratégia a gente tem que usar para chegar lá, tá?
Bem, então, eu vou agora falar novamente do que eu falei no início, que é da gincana. Eu gostaria que vocês, então, colocassem aqui nos comentários a frase que vocês acham que resume o conteúdo da live. Então, vocês podem mandar para mim aí, gente, qual é a frase que vocês acham que resume o conteúdo da live. Vou até trazer o senhor crítico de novo aqui, né? Para inspirar vocês. Vamos lá. Vamos tampar o pescocinho dele. E aí, gente, qual é a frase? O que vocês acham? Olha, eu vou dizer uma coisa, gente, não tenho muita prática, né, aqui no Insta. É a segunda live que eu tô fazendo. Então, me parece que tem alguém que mandou alguma coisa. Olha só. Autoconhecimento acaba com os sabotadores da mente. Uhul! Muito bem. Então, essa frase, autoconhecimento acaba com os sabotadores da mente, o que é que vocês vão fazer? E você vai ganhar. Na verdade, ela vai ganhar, porque assim, eu não estou vendo nenhuma outra frase aqui, tá? Alguém tá vendo aí? Eu não estou vendo. Então, essa é a frase que vocês vão colocar lá. Assim que eu finalizar a live, eu vou colocar ela no feed. E aí, vocês coloquem essa frase aí. Para ganhar o material que eu vou entregar, é um PDF que está fofíssimo, fofíssimo. Então, e que tem esse conteúdo que vai ajudar, inclusive, vocês a ampliar um pouco mais o conhecimento desse sabotador que eu falei. E também de fazer uma autoavaliação, tá? Para entender o quantos por cento ele ocupa aí a sua mente, né? Então, eu vou colocar a live lá. Vocês vão fazer seus comentários. Olha que bacana, mais uma. Todos temos sabotadores, porém ter a chave para enfrentá-los e compreendê-los pode nos ajudar a alcançar nossos objetivos. Muito bem! Olha que legal! A Letícia colocou. Gente, e agora? Vamos votar? Autoconhecimento acaba com os sabotadores da mente ou todos temos sabotadores, porém, ter a chave para enfrentá-los e compreendê-los pode nos ajudar a alcançar nossos objetivos. E aí, gente, vamos votar. Vocês conseguem me ajudar aí? Bom, enfim, como vai ser então? A frase vencedora, vamos ver quem vota, né? A frase vencedora, a pessoa que colocou a frase vai... Rosa! Ó, Rosa! Essa live foi ótima, viu? Umas coisas que eu comentei com você, muito legal. Então, gente, vamos votar aí, por favor? Aí o que vai acontecer? Quem votou, né, quem colocou a frase, vai ganhar um mimozinho meu lá no direct, tá? E a segunda parte, né, para ganhar o material, então, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão colocar lá essa frase, né? Eu vou colocar a live, vai ficar salva lá no meu feed. Vocês vão colocar a frase ganhadora. E aí, eu acho que também, o que a gente pode fazer? Gente, vocês podem escolher uma das duas, tá? Porque a gente teve duas, né? 2 votos. Então, escolhe aí uma das duas. Eu vou mandar o mimo para as 2 pessoas, tá? E aí vocês escolhem uma das duas, coloquem lá no meu feed. Tem mais uma. Descobrir nossos sabotadores internos nos fazem pessoas melhores e realizadas. Eita, olha que bacana, mais uma frase. Gente, então 3 frases, vocês podem escolher uma delas. Coloca lá no meu feed a frase, marca 3 amigas ou 3 amigos,
e aí vocês vão receber o material. Agora, gente, esse material tá muito legal, tá? O que eu vou falar no material? O que vocês vão ter lá nesse material? Vocês vão conseguir identificar o sabotador, então tem mais definição dele, tem perguntas, tem coisas que não dá para eu falar aqui na live, né? Porque vai levar muito tempo e a gente não consegue, a live tem um tempo determinado. E nesse material, esse material tá muito fofinho, tá? E tem um conteúdo bem bacana. Então, se eu fosse vocês, eu iria lá, marcaria 3 amigas, escreveria uma dessas frases e botava um monte de coraçãozinho para mim, porque eu quero receber um monte de coraçãozinho, tá bem? Bom, e agora, gente, eu vou começar a falar para vocês. Então, eu vou dar uma dica do que nós vamos ter na live da semana que vem. A live da semana que vem vai ser dia 10, né? Do 6 às 20 horas e 1 minuto. E eu fiz uma votação nos meus stories da sequência de assuntos que eu colocaria nas lives, né? Então, autoconhecimento foi o primeiro assunto. E, na verdade, eu vou alternando, tá? Porque de autoconhecimento tem muita coisa para falar. Sabotadores também tem muita coisa para falar. Então, hoje é a primeira live dos sabotadores. A semana que vem, eu vou falar como estabelecer metas e objetivos de forma que isso leve você a sucesso, tanto profissional quanto pessoal. Então, eu vou alternar esses assuntos, né? Até que depois a gente vai falar de muitas outras coisas para gerar autoconhecimento, para que vocês, então, comecem a deter aí muito mais dos 95%, tá bem? Então, gente, é isso. A live da semana que vem, então, é no dia 10, né? Às 20 horas e 1 minuto. E eu espero vocês lá no meu feed, colocando aí uma dessas frases, tá bem? E me mandando um monte de coraçãozinho, viu, gente? Fiquei tão feliz. Vocês gostaram do senhor? Coloca pra mim aí. Ai, meu Deus do céu, do senhor crítico, gente. Olha que fofinho. Mas topar com ele à noite, hein? Meu Deus, né? Olha ele passeando na sua cabeça. Ui! Ele passeando na sua cabeça. Ai, Letícia, obrigada, viu? Ai, que legal. Gostou, Letícia? Olha só. O senhor crítico. Um sabotador feroz, hein, gente? É um sabotador muito feroz, esse senhor crítico. Muito fofinho. Gente, quem puder, tira uma foto minha junto com o senhor. Eu não sei tirar, viu, gente? Mas tira aí, ó, o senhor crítico. Gente, ó, beijo para vocês. Beijo do senhor crítico para vocês. E eu vejo vocês, então, semana que vem, na nossa live. E vamos entender aí como é que a gente traça metas e objetivos para ter sucesso. Não é mesmo? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada. E grata, né, pelas pessoas que participaram. Muito grata mesmo. Beijos.